Olá, vitroleiros! E está começando o nosso Vitrola de hoje. Garanta o seu lugar no sofá, porque a partir de agora, muita música e cultura vão invadir a sua TV. O programa de hoje está no ritmo do jazz, um estilo musical criado a partir da cultura afro-americana e que possui variedades de ritmos pelo mundo. Na nossa canja musical, o Dimas recebe Thiago Carreri e Murilo Barbosa Duo, que vem tocar jazz e falar de seus projetos musicais. E o quadro Camarim está imperdível com a presença de Marcelo Correia, um araraquarense reverente e muito criativo que vem contar a sua história pra gente. Adri, nossa japonesa azul, entrevista a psicóloga Tatiana Machado, que vai falar sobre um assunto muito importante, a humanização do parto. Na agenda cultural, a Lidiane vai deixar todo mundo antenado nas novidades do cenário cultural da região. Fica atento para não perder nenhuma dica. A edição de hoje promete, então não saia do sofá que o Vitrola volta já já. Repleto de estilos, o jazz saiu das comunidades negras da América e conquistou o mundo. Ficou curioso para saber mais sobre esse estilo? Então fique de olho no nosso acervo. O jazz surgiu entre 1890 e 1910 em Nova Orleans. É um estilo marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares. O jazz tem suas raízes na música negra americana, pouco antes de 1850. A maior influência do jazz foi o blues, também derivado das canções de trabalho dos negros. A primeira forma de jazz foi o swing, criado por Fulton durante a década de 1930, quando o jazz era bastante popular. Na década de 40, nasce o bebop e o hard bebop, porém foram de pouco agrado aos ouvidos populares. Posteriormente, surgiu um jazz mais intelectual e de grande aceitação, o cool jazz. Na década de 60, surgiu o free jazz, com diferentes elementos de composição, muita improvisação, sendo assim uma fase experimentalista do estilo. Após o surgimento de outros estilos como o rock, o funk e o pop, o jazz passou a se fundir com esses estilos, dando origem ao que chamamos de fusion. Assim, o estilo passou a incorporar outros elementos, dando origem ao jazz contemporâneo. Miles Davis, Thelonious Monk, Billie Holiday e Charlie Parker são alguns dos grandes nomes do estilo. Muito bacana a história desse ritmo contagiante, não é mesmo? E agora na nossa canja musical, Thiago Carreri e Murilo Barbosa Duo tocam muito jazz pra gente. É com você, Dr. Dimas! Hoje o programa Vitrola está recebendo convidados especiais. Estamos aqui com Murilo Barbosa e Thiago Carreri Duo. Jazz de primeira, música de qualidade e duas pessoas que estão fazendo aquela música que você difícil de escutar. Mas quando você ouve, quando você escuta, você quer falar baixo para ficar escutando bastante. Murilo,
prazer ter você aqui, você e o Tiago. Para começar, como é que é a transformação do jornalista para músico? Eu conheço um engenheiro que virou suco, mas jornalista que virou músico é o primeiro. Então, eu na verdade, eu acho que eu nunca deixei de ser músico quando eu fiz jornalismo, na verdade. A música sempre foi muito importante na minha vida, desde moleque, né? O meu pai adora música, sempre ouviu muito, chegou a tocar um pouquinho quando era mais novo, se tornou advogado e nunca deixou a música, sempre frequentou muitos lugares com música e tal. E eu fui pregando esse lado da música, né? Até que eu comecei a estudar. Eu estudei muito pouco, na verdade, eu sou muito mais um curioso musical do que alguém que estudou, que se formou e tal, né? E aí eu quando fiz jornalismo, porque eu sempre fui muito apaixonado também por leitura, por gostar de escrever e tal, e eu fui por esse lado, né? A música sempre em paralelo. Quando eu me mudei pra cá, eu morei inicialmente em Araraquara, em 2006, eu já comecei a me enturmar com músicos de São Carlos, de Araraquara, e comecei a tocar, comecei a refazer a minha carreira que eu tinha lá em Londrina, comecei a fazer aqui. Tocava em alguns bares e a gente montou uma banda de música latina, na época, chamava Cubanistas. E aí com esse projeto eu falei, eu acho que é a hora de sair do escritório e ir pra música. Eu continuo sendo jornalista, na verdade. Eu faço trabalhos freelance como jornalista, uma coisa que eu posso fazer em casa, né? Eu faço muito no computador ali. E como é que foi, Murilo, encontro com o jazz? O jazz é assim, eu acho que é um choque, na verdade, que eu levei, porque você é apaixonado por música e, de repente, foi naquela época no Brasil que estava começando a aparecer CD, vendia CD no mercado, anos 90, assim, 92, 93. E eu lembro que eu estava na escola e eu tinha um dinheiro lá, eu fui lá e comprei um disco. Era um disco de rock and roll, assim, dos anos 50. Então tinha aqueles pianistas que tocavam, então eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu comecei a ir atrás de música americana, de ouvir esse tipo de coisa, e o jazz caiu na minha mão. Nisso eu comecei a ouvir algumas coisas. Meu pai já ouvia muito Ray Conniff, aquelas grandes orquestras de swing, e eu sempre fiquei um pouco vidrado naquilo. Eu lembro que eu ouvia muito disco do Roberto Carlos, meu pai ouvia, e eu gostava, na verdade, de ouvir a banda. Eu gostava de ouvir a orquestra, eu gostava de ouvir o som. Murilo, quer dizer que você atravessou, então, você saiu de Cuba e foi para os Estados Unidos. Atravessou ali e foi pro jazz. Eu acho que foi uma coisa de mão dupla também. Tá bom. Eu fui e voltei muitas vezes. Porque o jazz é tudo isso, não é? Exatamente. Então, vamos ouvir uma música. E é muito Brasil. Justamente, a gente vai fazer uma coisa que o Brasil, na verdade, está mostrando para os Estados Unidos o que é o jazz agora. Porque a bossa nova, que foi influenciada pelo jazz, hoje influencia o americano. Então a gente vai tocar Tom Jobim. Vamos fazer um tema dele chamado Fotografia.
Essa música do Tom Jobim, claro, é muito, muito bonito. Estou lendo a história das músicas e letras do Tom Jobim. E fotografia, que começa eu, você, nós dois aqui, nesse terraço, beira-mar, o sol já... E ele no fim fala, eu tenho que ir embora. Então a pessoa pergunta, por que essa música, né? Porque ele tinha que ir embora. E ela também. Você vai entender por quê, né? Os dois não podiam ficar juntos até aquele horário. E quando o sol estava caindo, ele tinha que ir embora. Essa é a história dessa música. Que é linda a fotografia. E o arranjo é maravilhoso, né, Raquel? Com certeza. E me conta um pouquinho, como que é essa história do jazz? Qual que é um grande nome para você nesse estilo musical? Eu acho que hoje o jazz é um estilo musical muito amplo, está muito variado. O jazz hoje está se misturando com hip hop, com funk, com as músicas, com música brasileira, com os ritmos brasileiros. Então, assim, é difícil você dizer alguém. No Brasil, a gente tem, por exemplo, acabamos de tocar no comecinho, tocamos Arismar do Espírito Santo. Sim. Esse cara é um gênio, assim, quem no mundo inteiro vê esse cara tocando, não acredita que um músico consegue fazer um som daquele, né? Ele é um cara, tem uma energia fortíssima. É um outro, Hermeto Pascoal, né? O Hermeto Pascoal é um tipo de músico inclassificável. O jazz gosta de dizer que ele toca jazz. No Brasil, o pessoal gosta de dizer que ele toca música brasileira instrumental, né? Mas assim, rótulos à parte, isso aí é... Murilo, fora o Arismar e o Hermeto Pascoal, se você fosse citar um clássico do jazz, um compositor, não, Duke Ellington, enfim, quem... Eu acho, pra mim, na verdade, eu acho que tem uma trindade de pianistas. Eu gosto muito do Herbie Hancock. Sim. Que eu acho que é um músico que ele traz muito do jazz tradicional e ele tá na berlinda também do jazz de vanguarda hoje. Tem um outro que chama-se Chick Corea, que é um músico que tem uma veia espanhola fortíssima, mistura com música latina muito legal. E tem um realmente de Cuba, que é fantástico, que é chamado Gonzalo Rubalcaba. E esse cara, os outros dois dizem amém pra ele, porque quando ele toca no piano é impressionante a técnica, a garra desse cara tocando, de fazer uma música que é Cuba, que é americana, que é europeia, que é africana, enfim. Né? E quais são os projetos de vocês, assim, como é que tá isso? Esse trabalho meu e do Thiago aqui, a gente fez um duo, foi até engraçado, porque foi um começo que pediram pra gente fazer uma coisa parecida com aquele trabalho do César Camargo Mariano, junto com o Romero Lubambo, que é de piano e violão. Pediram pra gente fazer isso, apresentar no Sesc, lá em São Carlos. A gente montou e saiu esse trabalho que você está vendo aqui. Quer dizer, esse é um trabalho que a gente está já faz uns 3 anos, já, acho, até mais, né? 3 ou 4 anos. E a gente está trabalhando com música instrumental nesse formato aqui também, né? O Thiago falou que sem música não tem acordo, só música. Acho que pra gente hoje o principal é a música mesmo, não tem... Só uma pergunta, na questão do jazz, quando você toca jazz, uma pessoa mais jovem, quando ele toma conhecimento do jazz, ele não sente um choque também? Como eu senti quando eu vi João Gilberto a primeira vez, por exemplo. Pô, mas que som é esse? Eu acho que sim, hoje a plateia de jazz ela é muito diversificada. O jazz tá indo para umas fronteiras de misturar com música eletrônica, misturar com rock, com funk, e isso sempre traz gente nova que, enfim, você vê uma coisa hoje o cara tá tocando uma guitarra estilo jazz. Amanhã ele quer saber o que tem por trás daquilo, vai atrás de uma outra coisa e consegue e encontra outras novidades, outras coisas, né? Acho que a plateia de jazz ela tá começando a curtir jazz por outros caminhos, né? E vai chegando. Realmente, quando chega e você vê um pianista tocando, você vê um trompetista, uma coisa que não é do dia a dia, há um choque. E você acha que no peito desafinado também bate um coração ou não? Bate sim. Então vamos ouvir mais uma música então. Vamos escutar. A gente vai fazer uma música do Thiago. Uma música que vai estar no novo trabalho dele, que eu tive a honra de ser convidado também para tocar. Que é uma música que ele fez pro Luiz Gonzaga. Uma homenagem. Né? Teve o centenário do Luiz Gonzaga, né? No ano passado. Mas foi uma coincidência, assim, porque eu acabei fazendo uma música e na verdade
espontaneamente, assim, né? Depois fiquei sabendo que era... E aí foi assim que eu coloquei o nome. Falei assim, então vai ficar essa homenagem aí. Então vamos fazer uma homenagem pro nosso Lua, Luiz Gonzaga. O Lua. E você, vitroleiro, tem uma sugestão, crítica ou elogio? Quer trocar uma ideia com a nossa produção? Então escreva pra gente no vitrolaprograma@gmail.com ou deixe uma mensagem no nosso Facebook. E agora voltamos com nossa canja musical com mais esse ritmo contagiante que é o jazz. Vai daí, Dimas! Quando eu estive nos Estados Unidos uma época, eu conheci o trabalho da Flora Purim, do Ayrton Moreira, e que era o maior sucesso lá nos Estados Unidos. Que tocava um jazz bonito, com Egberto Gismonti. Isso faz muito tempo, queria falar quanto tempo faz, viu, Raquel? E está aí o jazz agora ganhando cada vez mais jovens compositores, pianistas. E nova forma também, nova forma. Porque jazz é tudo, né?
É um pouco de tudo. Fala pra gente, falando em contato musical, em produção, como você vê esse espaço pra música, pro jazz em Araraquara, no Brasil? Como você considera esse espaço musical bom, ruim? Eu acho que o espaço para música instrumental é muito pequeno. No Brasil tem pouca tradição de você ouvir música instrumental. É um povo mais voltado para música com letra. A cultura brasileira é muito voltada para fazer canção. O brasileiro é bom de fazer canção. A música instrumental não tem muita tradição de ouvir. A gente é um povo também que não tem educação musical numa escola, por exemplo, numa base regular. Uma criança, ela tá aí, que música que uma criança escuta? Ela tá ouvindo música da televisão e do rádio, ou do que o pai e da mãe dela escutam, né? Então, assim, se você comparar com outros países, como a Europa, com os Estados Unidos, as crianças, por exemplo, têm contato com outros tipos de música na escola. Elas aprendem um instrumento, ou elas aprendem a ouvir outras obras musicais que estão fora do padrão comercial que está sendo colocado numa televisão, num rádio, enfim, né? Então você tem, na verdade, você não forma também plateias gigantescas de jazz ou de música instrumental, mas você tem opções, né? Você cria opções, você dá a chance para essa pessoa de ela experimentar outra coisa na vida dela. Então vamos ouvir mais uma música, porque aqui no Vitrola tem espaço para todo tipo de música, né? Ainda bem. A gente vai fazer um standard agora mesmo do jazz americano, muito tocado essa música, chamada Stella by Starlight. Só que a gente vai dar um toque brasileiro, a gente gosta de deixar a coisa swingada do jeito brasileiro. A gente vai fazer Stella então para vocês.
Thiago, Murilo, eu queria que vocês passassem um contato, telefone, e-mail, Facebook, fica à vontade. A gente tem esse trabalho, cada um de nós aqui, a gente tem perfil em Facebook. Se você procurar lá no Facebook Murilo Barbosa ou Thiago Carreri, você vai encontrar qualquer um de nós dois. E tem espaço ainda pra gente adicionar, tal ou não? Lógico. A gente ainda não somos grandes estrelas. Tem lá muito espaço, lógico. Então pode Mas procurar. não demora muito, não. Senão... É isso daí, tá certo. Demora muito. Mas não faz mal, você cria uma outra e vamos fazer. joia. Bom, a gente quer agradecer muito vocês dois. Realmente foi uma música de qualidade. Ontem escutei em São Paulo, uma emissora de rádio, por incrível que pareça, com um especial de count bass. Pô, fica olhando, meu Deus, que música bonita. Quem será que está ouvindo além desse que está ouvindo? Uhum. Com certeza muita gente. Eu vi vocês, para nós, só tem uma palavra, muito prazer. Obrigado. Muito bonito. Muita gente vai assistir, vai ver. Espero que Entre sim. no Facebook, acessem, liguem, escutem e, sobretudo, curtam essa nova música que eles vão fazer agora para encerrar esse quadro do Vitrola. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Murilo. O duo de vocês não é duo, é trio, é quarteto, é uma sinfônica jazz. Obrigado. Valeu, obrigado.
Você é mãe ou está aguardando pela chegada do seu filho? Conhece o movimento pelo parto humanizado? Então fique informado aqui no Vitrola, agora com o bate-papo do Conectados e a nossa japonesa Azul. E hoje o Conectados é especial para quem é mãe ou para quem ainda vai ser mamãe. Hoje a gente está aqui com a Tatiana Machado. Ela é psicóloga formada pela USP Ribeirão e ela também está engajada no movimento pela humanização do parto. Bom, Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vindo o Tiago, que também está aqui com a gente, né? Simbolizando esse movimento. Conta um pouquinho pra gente o seguinte, como você se interessou pela psicologia? Porque você está atendendo agora, né? Sim, você deu sim, aula, agora sim. você está atendendo. Sim, eu dei aula, trabalhei 4 anos na prefeitura, mas atendo no consultório particular, né? E agora eu estou só no consultório particular. A psicologia, na verdade, foi uma coisa que eu sempre, desde criancinha, eu dizia que eu queria fazer, que eu queria ser psicóloga. E acho que até um pouco de ouvir, assim, minha mãe tinha esse sonho, falava sobre isso. Bom, vocês vão perceber que o Tiago já não está aqui com a Tati, porque ele foi dar uma voltinha, né? Ele não estava deixando a gente continuar, né, Tati? É. Mas vamos falar então, depois ele volta, tá, gente? Vamos falar então sobre o movimento da humanização do parto. Como que ele surgiu aqui em Araraquara e como que ele surgiu na sua vida? Né? Porque você foi mãe recentemente, tem um ano. Que transformações que a maternidade aí fez em você? Como que é essa transformação? Como é ser mãe? Bom, essa pergunta de como é ser mãe é complexa, né? Acho que as transformações são assim, são enormes, são existenciais, são profissionais, são do cotidiano. A história do movimento pela humanização entrou na minha vida com a gestação, né? É um mundo, esse mundo da maternidade, da gestação, do parto, que a gente está de fora quando você não é mãe e você vê as pessoas no cotidiano, mas a gente não tem não conhece, não sabe, é todo um mundo à parte, né? Com a gestação veio o desejo, a vontade de fazer um parto normal e a descoberta de que fazer parto normal não é normal. Pelo contrário, aqui na nossa cidade Parece não tem que é nada meio de normal. anormal. Exatamente. Porque antigamente os partos eram normais, né? Isso. Tinha tudo isso, mas aí a medicina, né, foi avançando e aí começaram as cesáreas. Vieram as cesáreas são fantásticas, vieram para salvar vidas de mães e de crianças, mas houve Elas não são recomendadas em todos os casos. Todos seria os isso? casos, exatamente. Elas não são recomendadas na grande maioria dos casos. A Organização Mundial de Saúde diz que em 15% dos partos, em média, há de fato uma necessidade de cesárea. E ainda assim não é essa cesárea agendada antes, é a cesárea que lá no momento do parto deu alguma complicação e aí houve a necessidade, né? Os médicos têm uma cultura da cesárea, os médicos querem fazer cesárea, já querem agendar, você está com 3... O meu primeiro médico eu estava com metade, 20 semanas de gestação, já tinha dito que ia ser cesárea, aí mudei de médico. Aí o segundo, não, então vamos, parto normal. E com 37 semanas e meia, ele falou, não, vai ser cesárea. Eu falei, não. E aí eu fui para São Carlos, enfim, lá tem um pessoal que trabalha de uma maneira, faz um atendimento humanizado ao parto. E o meu filho acabou nascendo lá, né? Só que eu acho que o parto, você perguntou o que muda na vida da gente, né? Tanto o parto, quando você se envolve nisso, eu acho que... Em mim, por exemplo, a gente precisa movimentar isso, né? O parto é um acontecimento muito, muito grande, muito importante. E aí, como está também envolvido com essas questões políticas, dos direitos que não são garantidos, do desrespeito, da violência que acontece, isso mobiliza demais, né? Então aí veio essa vontade de mudar um pouco, de mexer um pouco essa situação, né? Para que outras mulheres não passem por esse sofrimento da violência, de ter que viajar para uma outra cidade para parir, porque coisas o que a assim. gente percebe é que o direito das gestantes parece que não é assim muito respeitado. Por exemplo, as gestantes têm direito a um acompanhante. Isso. E nem sempre existe esse acompanhante, ela fica sozinha, né? Quais são os objetivos então dessa luta pela humanização do parto? Olha, são muitas questões que precisam ser enfrentadas, né? Uma importantíssima é a questão da violência obstétrica. Existe um tipo de violência que fica acobertado aí pelo ambiente institucional e que é a violência na hora que a mulher está parindo. Quer dizer, desde do xingar, mas agora você vai gritar, na hora de fazer não gritou, a enfermeira que fala isso para parturiente.
tapas, amarrar. As mulheres que vão fazer cesárea são amarradas na cama. Muitas mulheres em parto normal também são amarradas em posição ginecológica. Então esse é um alerta, Enfim, né? Para quem passou por isso, procurar então o movimento daqui de Araraquara. Isso é muito sério. Muito sério. Né? E o que mais, Tatiana? Eu te cortei. A questão da violência, a questão do... Porque o parto, houve um momento aí na história em que ele se tornou um ato médico. E a mulher deixou de ser protagonista. E a mulher, na verdade, é a protagonista. O parto é da mulher, não é o médico que faz o parto é da mulher. Para quem quiser trocar informações com você, tanto sobre a humanização do parto, ou qualquer outra ideia, gostou do papo, quer conversar com a Tatiana, né? Quais são os seus contatos? E principalmente para as mães que sofreram alguma violência né, nesse momento tão importante. Para você que é mãe e está aí nesse momento, né, de ter o seu filho, que quer fazer um parto humanizado, quais são os seus contatos? Pode ser por telefone, né, que é o 99942383, por e-mail também, que é taimachado@yahoo.com.br. A gente tem... o endereço do blog? O endereço do blog é tatianamachado.blogspot.com.br. Deve ser isso. Mas é só pôr livros e associações lá, que Tatiana Machado que acha. E eu tô começando um trabalho também agora com gestantes no consultório particular. Eu vou começar um grupo de reflexão mesmo, né? Porque na gestação você já começa a pensar, a viver essas mudanças todas que a maternidade traz, né? Então, agora em abril eu vou começar um grupo de gestantes também, quem quiser conhecer o trabalho, também pelo mesmo telefone ou pelo endereço mesmo. Para quem quiser conversar com a Tatiana, então, esses são os contatos. E para mães e filhos, esse foi o Conectados de hoje. Irreverente, original e elegante, Marcelo Corrêa vem ao Vitrola contar um pouco de sua vida e trajetória pra gente. Vamos invadir este camarim? Eu sou nascido em Araraquara, 7 de janeiro de 59, e não faz as contas não, Bobo, e de parto natural, tá? Então, hoje tinha um pessoal lá em casa e eles viram o meu Pinóquio, que é de madeira, assim, cada hora eu ponho ele de um jeito, né? Eu me dei de presente de Natal porque isso tinha a ver com o fato de lembrar do meu primeiro personagem, que foi um Pinóquio. Eu tinha 5 anos de idade, então a gente estava no Jardim da Infância, né? E eu lembro que tinha uma festa, acho que em 64, né? Que era dos trabalhadores, tinha revolução. Então, a minha consciência política, ela vem um pouco daí. Porque você fala, nossa, eu estou fazendo um personagem, a gente está indo para a escola e a minha mãe produzia a gente e tal, né? Imagina, a minha mãe super nova tinha 3 filhos, porque o Flávio e eu somos gêmeos, mas o Ricardo já tinha nascido. Quando ela tinha 17 anos, ela estava grávida do Ricardo, com 18 tinha o Flávio e eu. Isso explica muita coisa a respeito da minha família, não é? Não tá bom já? Dá para ter dó ou achar engraçado, porque, gente, não é normal, né? Quando você percebe que você não percebe ao comum dos seres e que você tem que ser você mesmo, porque não há outra saída, aí eu me encontrei. A vida tem um pouco disso. Você fala assim, dane-se, você abre mão dela, então ela jorra. Então, aquela relação que eu estava falando para você de brincadeira de Marcelo Corrêa para Marcelo Corrêa da Silva, não é você criar o personagem, mas é você tirar, sabe, transformar eu fico até emocionado quando eu falo isso, a sua muleta no taco de golfe. Então, e isso só rola quando você pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, que são as perguntas da tragédia grega, né? Eu não quis ter filho por conta disso, eu preferi escrever árvores, plantar livros, e assim por diante, que é uma forma de você se ver realizado. Eu me sinto plenamente realizado, eu me sinto com os hormônios da felicidade circulando na minha corrente sanguínea. Me disseram isso na academia esses dias. Vê se tem cara de gente infeliz. Tenho não. Sou nada, eu falo o que eu penso, o que eu sinto. Você conhece, sabe. Eu devo esse convite ao Ariovaldo dos Santos, porque um dia eu estava saindo do IEBA, e ele estava lá distribuindo os convites e tal, né? Ele falou assim, isso aqui é para quem é aluno, tal, não sei o quê. Não sei se eu estava sem uniforme, o que foi. Falei, então, já vi, que legal, porque eu sou um dos primeiros aqui e tal, não sei o quê. E aí teve uma reunião que era para as pessoas ajudarem a trazer
material cênico para montar uma peça de Batucagé, do Persigueles. E aí faltou alguém, e a gente estava lá assistindo, que nós fomos levar a rede, vou colaborar com o pessoal do teatro e tal, não sei o quê. E aí fui chamado para só dizer uma frase, que era o Rosinha morreu. O teatro veio abaixo, todo mundo deu risada. Eu usava o cabelo comprido, fiz uma maquiagem. Bom, estou até hoje colhendo os frutos disso. Aí uma coisa puxa a outra, eu fui trabalhar com a Ariovaldo dos Santos. É o tempo emocional que importa, ela vai fazer o que eu gosto. A família sempre enchendo o saco, porque imagina, todos os atores, né, os de sucesso, eles sempre contam isso, né? A Tônia Carreiro conta, a Glória Menezes conta, né? Fala assim, ai, que não sei. Então eu também tenho um pouco dessa história. A família encheu o meu saco, agora já deram sossego, a gente vira chique. Não, agora é chique. A gente sempre foi louco, sempre fez teatro, mas agora ficou bacana. Resolveram escutar a gente. O Tom Zé e eu, nós passamos por isso. Né? O Tom Zé, né? Não é assim, porque a gente, uma hora resolveu, não, dá um prêmio lá para ele, chama ele lá porque ele sabe o que ele está falando. Ele sabe. Porque a gente resistiu, sabe? Essa que é a grande pegada, eu acho. A Terezinha levou a gente para fazer teste vocacional, tinha dado umas coisas lá e tal, fui para comunicação social. E a gente já fazia o jornalzinho no colégio. Eu lembro que foram me chamar a atenção, porque a gente escreveu assim, Brasil, um país que vai para frente. Aí deu um probleminha técnico lá, ficou assim, Brasil, um país que cai para frente. A gente teve que dar satisfação, porque já brigando com as letras, eu falava assim, puxa, eu sou um poeta concretista, né? Tirei o V, botei o C, né? Então eu tinha que ir lá explicar isso aí. Fiz o teste vocacional e eu falei, puxa, então eu quero ser isso, trabalhar com isso, isso que é legal. O que tem de bacana que a gente faz lá? É o jornal. Fui para Brasília fazer faculdade e prestar arquitetura, não entrei, eu falei, mas eu quero ficar aqui, né? Era no meio do ano e tal. Aí eu entrei em comunicação social, falei, vou fazer jornalismo, que está ligado com literatura. Eu já escrevia poesia naquela época e tal. E aí eu falei, poxa, que bacana, porque o leque é grande, né? Mas então entrou o Sesc na minha vida em Brasília, e aí eu não quis fazer mais faculdade no terceiro ano, sob os protestos de todos novamente, eu resolvi fazer teatro. Voltei com o rabo entre as pernas, uma mão na frente e outra atrás. Aí eu pensei assim, o meu karma está em Araraquara, eu não preciso fazer em outro lugar. Até que um dia Marcelo Henrique de Lima, a culpa é dele, um beijo Marcelo Henrique de Lima, me convidou para fazer uma página no Imparcial. Isso tem uns 20, vou arredondar? Uns 20 anos, tá? Que aí a gente fez a página virada, ela ficava de ponta cabeça. Causou, né? Eu ia cobrir os eventos artísticos, culturais da cidade. O Dá Licença foi um nome que criou assim tão legal, os caras me chamaram. Nesses 10 anos que eu tô fora, rolou muito convite. Tinha feito fama, 5 anos, a gente fica achando que todo mundo lembra disso, né? E aí sempre tinha um convite, mas às vezes não era o momento. A gente, quando está desempregado, chega e fala assim, estou examinando propostas. Estava pagando as contas, dando uma reciclada e tal. Eu eliminei 14 quilos, posso mandar um beijo para minha nutricionista? Cadê? Gabriela, eu amo você, você me ajudou a emagrecer. Gabriela, liga lá para ela, gente, é 10%. Não. E aí você fala assim, bom, então vamos disciplinar. Disciplina, eu nunca tive disciplina. Até uns 7 anos atrás. Então, o trabalho hoje, ele é um resultado dessa disciplina que foi o mais difícil, principalmente no começo e tal, mas que redundou nessa coisa gostosa que está fazer o Dá Licença. Você não fazer primeiro para depois ganhar, você negociar, você conversar. Quem falou isso para mim, assim, numa intimidade muito boa, como nós estamos agora, foi a grande Fernanda Montenegro. Eu até comprei uma briga na fila, porque quando ela passou toda assim, vou dizer simplória, por falta de uma palavra melhor, mas assim, não produzida e tal. Aí a mulher indignada na fila, disse assim, na frente de todo mundo, bicho, queimando o filme da minha amiga, Fernanda Montenegro, né? Nossa, mas é isso aí que é Fernanda Montenegro? Quando ela usou o pronome demonstrativo para se dirigir a um ser humano, né, de elevada estatura moral, ética, eu fiquei tão indignado. Eu falei, agora eu vou à farmácia tomar uma antirrábica. Eu não vou brigar com esta mulher. Não, mas tem público aqui. Aí eu chamei ela de lá e falei, dizem até que ela faz cocô, né? Tem dor de dente, sente tesão, fica indignada, frio. Aliás, essa é uma crítica que eu faço ao mundo contemporâneo, né? A gente lê horizontalmente,
né? Uma porção de coisas, a gente lê mais hoje em dia, né? Mas é tão superficial, né? Vida é o espaço que tem do berço para o túmulo. A vida é uma bobagem. Meu irmão tem uns versos que eu adoro, um verso que eu gosto muito, meu irmão gêmeo, ele diz assim: a vida é para se perder de vivê-la. Bobagem. O catolicismo fala, só depois que morrer que tem felicidade, que não sei o que, entendeu? A vida enche o saco, tem hora que vai tomar no olho do nariz, né? Que saco, entendeu? A vida é bobagem, viu? Esse negócio de vida. As pessoas são apegadas com a vida, entendeu? Morreu em terra. Eu não acredito muito na vida, não, entendeu? Eu gosto. Após a vida que é chique, a eternidade. Gente que nem nós não morre. Desencanta. Mas é mais legal quando está no sexo, porque o sexo é mais antigo. O amor demanda ilusão, demanda criatividade. Isso é uma bobagem. Entendeu? Ele depende do sujeito amoroso. Acontece que a grande sacada é você ser o objeto do seu próprio. Não é amor próprio. Não é masturbação intelectual. Não é disso que estou falando. Como é que eu vou amar um outro se eu não me amar? Eu tenho que inventar o amor e tal. Então, o ser verdadeiro, ele é amor puro. Não precisa disso não, bobagem. É uma coisa com amor, né? É uma bobagem. A cultura começa com a pergunta de o que a gente vai fazer com quem morreu, né? Queima, enterra, vai pôr no rio, né? Não é? Então, sem a cultura, essa relação natureza, cultura, eu acho isso um assunto tão instigante. Nós somos homens de cultura, né? Nem tão homens, mas de cultura. Quando alguém me pergunta assim, fala, o que eu faço? Eu estou começando, eu falo, para enquanto é tempo, pensa bem antes. Porque, gente, cabeça não é só para pentear cabelo, né? O Confúcio falou que só tem 3 maneiras de se tornar iluminado. Imitando, que é a teoria mimética de Aristóteles, experimentando, deixa de ser amargo, cheio de cicatriz. Mas é um caminho. E a meditação. Então, gente inteligente, eu estou numa idade que eu não tenho mais filme para queimar, né? Então eu vou lá, eu penso, mas até ferver os miolos, senão eu não tomo decisão, entendeu? Aí a cabeça fica até dói, você não aguenta mais pensar nesse assunto. Aí vai lá e faz, porque eu fazia o contrário, saía fazendo. Então a minha mensagem é essa, não dá para ir fazendo, né? A vida tem essa linha reta, então não dá para... pega leve, pensa antes, né? Quero encerrar com uma mensagem, que é uma poesia que eu escrevi. Todo programa de televisão que eu recito. Não está aqui no meu livro de poesia, pode mostrar ele? Gente, compra. Eu sei que é duro, né? Ajuda eu, caramba. Senão não dá para lançar os outros. É verdade, né? Eu falo assim, leia, só serve para isso. Às vezes a pessoa, ela compra, não precisa ler. Ela põe lá, acabou a lenha, joga na lareira, lá, entendeu? Você pode, mas enfim, ajuda eu. O Ernesto Lee fez a capa, fiquei 30 anos escrevendo. Mas eu quero recitar uma poesia que eu escrevi 1º de outubro. Ela traduz muito bem essa minha fase da minha relação comigo mesmo, com o mundo e tal, que é Escombros. Eu vim até aqui para fazer uma homenagem. É simples, singela e sincera. Fiquei pensando num modo de dizer o amor que sinto por você. A declaração de amor é a homenagem. E a homenagem é a declaração de amor. Quando eu me dei conta do que eu sentia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi abrir o coração. Então, segurei-o nas mãos, ainda quente, encharcado de sangue, e pulsando, encontrei, no meio dos escombros, o meu amor por você. Vitroleiro, fique atento para não perder nenhuma dica da Lidiane e programe o seu fim de semana. Solta a agenda, diretor! Olá para você sintonizado aqui no Vitrola, na telinha da TV Ara. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que vai rolar na cidade no Agenda Cultural. E para abrir o mês de março, o mês das mulheres, a Secretaria de Cultura preparou uma programação especial para todos nós. Vale a pena conferir. Em homenagem às mulheres, o projeto Cinema em Série traz para Araraquara uma série de filmes estreados pelas mais famosas beldades do cinema. Vale a pena conferir o filme Quanto Mais Quente Melhor, uma comédia musical filmada em 1959. No elenco, Marilyn Monroe, a loira mais famosa das telonas.
O filme conta a história de dois músicos que, para escapar de uma perseguição, resolvem se disfarçar de mulher e entrar em uma banda só de moças. Dirigido por Billy Wilder, o filme está em cartaz na sala Jean Paul Sartre, na Casa da Cultura. A entrada é franca. E durante todo o mês de março, o Museu da Imagem e do Som promove a mostra Grandes Cantoras, que apresenta ao público discos de grandes intérpretes e cantoras da MPB. No acervo, Elis Regina, Maria Bethânia, Maísa, Beth Carvalho, entre outras vozes femininas que encantaram a nossa MPB. A exposição Grandes Cantoras fica em cartaz até o dia 30 de março. A entrada é gratuita. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural. Bom divertimento e eu espero você aqui semana que vem. Tchau! E chegou a hora de desligar a nossa vitrola. Mas fiquem tranquilos que semana que vem tem mais cultura e música aqui na sua TV. Lembrando que o nosso reprise é sempre de sexta-feira às 2 da tarde, logo após o Universo Mais. E se você tem alguma sugestão ou quer falar com a gente, mande um e-mail para vitrolaprograma@gmail.com ou dê aquela passadinha na nossa página do Facebook. Aquele beijão especial pra Cidinha da New Look, que cuida do meu visual e do visual da Lid, viu? E para encerrar essa edição cheia de ritmo, fique um pouco com Thiago Carreri e Murilo Barbosa Duo. Um beijo pra você e até semana que vem.